Muito bem, nós vamos começar aqui com a consulta do extrato bancário. Pressionei Shift F12 para abrir aqui a procura por formulários. Essa consulta do extrato bancário, ela está nessa tela aqui, ó, na tela Importa Extrato Bancário. Tá? Como é que essa tela vai funcionar? Né? Quando o usuário ele clicar aqui em conciliação bancária, quem aparece é essa telinha aqui. Ok? Daí o usuário ele informa um período, seleciona aqui uma conta caixa, no caso, né? E pressiona confirmar ou pressiona Enter. E daí é exibida a tela do extrato bancário com os dados que já estão armazenados no banco, se houver dados para aquele extrato. Como é que é a codificação aqui dessa tela? Olha, na Action cancela, simplesmente eu fecho o formulário. Na Action confirma, estou com um comentário. No Edit mês-ano Keydown, quando o usuário ele pressiona Enter, eu ponho o foco na grid. O usuário primeiramente ele coloca os dados, pressiona o Enter, vem para a grid. No Form Create, eu configuro os dados do cliente dataset conta caixa. Deixa eu abrir aqui então o Data Modeling. Eu tenho um cliente dataset conta caixa. Tá? Eu vou configurar os dados desse cliente dataset, onde eu vou mostrar aí o código, o nome, a descrição, né, de cada conta caixa. Aqui eu configuro os dados dos cabeçalhos da minha grid. Tá? Se eu pressionar ESC, eu fecho o formulário. Quando eu exibo o formulário, eu já faço uma consulta nesse controle aqui, olha, conta caixa controller. Deixa eu então abrir essa consulta. O conta caixa controller, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma consulta simples, tá? Para me trazer todas as contas caixas, né? Se eu vier aqui no banco de dados, eu tenho uma tabela conta caixa, então ele vai me apresentar esses registros nessa grid, ok? Então isso a partir do momento que eu entro no formulário, né, que eu exibo o formulário, eu já faço uma consulta dessas, já ponho o cursor no primeiro registro e ponho o foco no Edit mês-ano, que é esse aqui. Depois disso, se o usuário ele selecionar um dos registros aqui e pressionar Enter, né, ao pressionar Enter, isso no Grid Keydown, o que é que eu faço? Eu pego o mês, pego o ano. O mês são as duas primeiras posições desse edit, o ano as 4 últimas posições desse edit, crio um filtro onde ID conta caixa é igual ao ID do que foi selecionado aqui, mês é o mês, ano é o ano, esse é o meu filtro. Depois que eu crio esse filtro, eu crio o extrato bancário, né, instancio essa página aí do extrato bancário. Dentro da unit do extrato bancário eu seto o ID do conta caixa, o mês e o ano, porque dentro do extrato bancário eu vou ter essas três variáveis globais, e eu já faço uma consulta, né, no extrato bancário controller, passando esse filtro aqui, que é para assim que o extrato da conta bancária for aberto, for apresentado para o usuário, ele já carrega os dados do extrato, caso existam dados no banco de dados, tá? Então vamos observar esse método do extrato bancário controller aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho um método consulta, que ele simplesmente só chama um get passando o filtro, e depois ele atualiza a grid. Ele vai atualizar a grid lá referente ao cliente dataset do extrato bancário. É simples, tá? Da forma como a gente já tem visto aí nos outros módulos, funciona do mesmo jeito. Perfeito. Então isso é o que faz o meu importa extrato bancário. Nós precisamos agora saber como é que isso funciona lá no lado do servidor, né? O que a gente vai ver na próxima aula.